Todo dia é dia de cuidar da saúde mental. E janeiro é o mês eleito para focar nesse assunto. Por que é tão importante cuidar da saúde mental? Porque sem saúde mental, todas as outras áreas da nossa vida estarão prejudicadas. Vamos imaginar uma pessoa estressada, ansiosa, depressiva, cheia de bloqueios emocionais, cheia de crenças limitantes. Tudo isso atrapalha, prejudica e não deixa a pessoa avançar. Agora, uma pergunta constante: todo mundo tem que fazer terapia? Não necessariamente. Tem pessoas que têm a autoeficácia tão bem desenvolvida e essas pessoas, quando elas estão diante de um problema, mesmo sendo algo que impacta muito a vida dela, né, que tem um impacto muito forte na vida dela, ela consegue ressignificar bem, ela consegue compreender bem o que está acontecendo com ela consegue criar estratégias emocionais e ela consegue seguir, fica tudo bem. Tipo, caiu, levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e bora lá, né? Tem pessoas que têm essa facilidade. Mas, gente, a terapia cognitiva comportamental, ela tem ferramentas, ela tem muito material para ajudar as pessoas com problemas em diversas áreas, através do desbloqueio emocional, da descoberta das crenças limitantes, das mudanças de pensamento, mudança de comportamento, a pessoa consegue avançar. Pessoas que têm uma autoeficácia bem desenvolvida, nem sempre, mas muitas vezes, lendo um livro, estudando, trocando ideias com quem entende do assunto, ela consegue fazer insights, ela faz vários insights e consegue resolver os seus problemas sem terapia. Mas, mesmo que tenha autoeficácia bem desenvolvida, tem situações que a pessoa não consegue resolver sozinha. Ela está sofrendo e ela precisa de ajuda, ela precisa buscar ajuda. Os problemas fazem parte da nossa vida, né? A vida, não existe vida sem problemas, os problemas sempre acontecerão. E é por esse motivo que nós temos que desenvolver a autoeficácia para a gente saber lidar com os problemas, porque eles vão sempre acontecer. E a gente precisa buscar ajuda quando a gente não consegue resolver sozinho. É isso que a gente tem que entender. Se eu não tenho, ou eu tenho uma autoeficácia muito boa, na maioria das vezes eu dou conta de resolver meu problema sozinha. Mas em um determinado momento existe um problema que tá me amarrando, tá me agarrando aqui, eu não tô conseguindo resolver. Então, eu preciso buscar ajuda. E ser fraco, gente, é não aceitar que precisa buscar ajuda e não ter coragem de buscar ajuda por conta de preconceitos ridículos e ultrapassados, de pessoas totalmente desinformadas, desatualizadas sobre a importância da saúde mental. E isso a gente sabe que a gente se depara muito. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda se depara muito com essas pessoas. Pessoas que não sabem a importância do trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Então a gente tem que entender que não existem problemas maiores ou problemas menores. Existem problemas e problemas diferentes. Vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow? O teórico Maslow, ele criou uma pirâmide chamada hierarquia das necessidades. O primeiro nível da hierarquia da pirâmide de Maslow é a fisiologia. Respiração, comida, água e sono. São as necessidades básicas. A gente precisa respirar, a gente precisa comer, a gente precisa de água potável e a gente precisa dormir. Essas são as necessidades mais importantes. Se não tem isso, que é o básico para a sua sobrevivência, você não consegue se preocupar com mais nada. Vamos imaginar que você vai se preocupar, por exemplo, de adquirir alguma coisa. Se você não consegue respirar, se você não tem comida, se você não tem água e se você não consegue dormir, você acha que você consegue se preocupar em adquirir algum bem ou comprar alguma coisa? É óbvio que não, né? Então Maslow estava corretíssimo quando ele criou essa pirâmide e colocou, né, essa condição aí como a primeira base, a primeira fonte de necessidade do ser humano. Se você não tem isso, se você já adquiriu isso, né? Se você já conseguiu tudo isso, aí sim você vai partir para um próximo nível da pirâmide, que é a segurança.
segurança do corpo, do emprego, segurança financeira, segurança da sua família, da sua propriedade. Se você resolveu isso, aí você vai para um próximo nível da pirâmide, que segundo Maslow é amor e relacionamento. Você já começa a se atentar para ter um companheiro, para ter uma companheira. Você já se desperta para a vida sexual, para amizades, né? Você já está ali querendo, né, fazer amizades, se relacionar com pessoas. Depois dessa necessidade sanada, depois dessa demanda resolvida, aí você já avança para o próximo nível, que segundo a pirâmide de Maslow é a autoconfiança. Conquistou isso, você avança para o próximo nível, que é a realização pessoal. Enfim, Maslow quis mostrar, através da sua pirâmide, que não existe problema maior ou problema menor. Existe problema. Não tem um problema menor do que o problema do outro, ou maior do que o problema do outro. Tudo vai depender de qual lugar da pirâmide que uma pessoa se encontra. Por isso, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não julgue. Não minimize o problema do outro. Ele apenas está em um nível que talvez você já tenha superado e a pessoa não. Então, se você tem sofrido ou se você percebe que precisa desenvolver ou aumentar a autoconfiança, a autoeficácia para você resolver problemas, a terapia vai te ajudar. A terapia vai te ajudar muito. Se você sofre com ansiedade, se você sofre com depressão, ou se você se sente travado, sente que a vida não anda para você, não desenvolve, apesar de você conhecer o seu potencial, saber que você tem potencial, a terapia vai te ajudar. Converse com o terapeuta sempre que você sentir necessidade. A necessidade ela é sua, ela não é do outro. Se você precisar, busque ajuda.